Vamos ficar de pé no seu lugar para lermos as Escrituras? Quero compartilhar o que Deus tem colocado no meu coração para esse povo, para esse tempo, para esse estado, para essa época, em nome de Jesus. E o livro é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Vamos ler Gênesis 28. Vamos ler do 20 ao versículo 22. Vou esperar você abrir aí e acompanhar. Crente tem que acompanhar a palavra, tem que estar na palavra, aquilo que é ensinado, em nome de Jesus. Então, Gênesis 28, estou com duas traduções aqui. Uma é a Plenitude de Estudo e a Almeida Revisada. Vou ler aqui a Almeida Revisada, fala assim, Gênesis 28, versículo 20. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e roupas para vestir, e eu em paz retornar à casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E essa pedra que pus por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Feche os seus olhos, vamos orar por essa palavra. Pai, obrigada por esse tempo, por esse momento, por essa manhã. Obrigada por essas famílias, obrigada por esse frio, obrigada, Pai eterno, por cada cobertor, por cada cama, cada casa, Senhor. Obrigada porque o Senhor cuida, o Senhor guarda, o Senhor zela, o Senhor é um bom Pai. Obrigada por tudo aquilo que o Senhor vai ministrar. Os nossos corações estão abertos, as nossas mentes estão abertas para serem ministrados por Ti. O Senhor é o nosso maior convidado nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento. Aqui é uma história bem conhecida e está relatando um voto que Jacó fez com o Senhor. E essa manhã eu gostaria de descortinar com você mais sobre voto. Aqui vemos uma aliança. O voto, ele é uma aliança que você faz com Deus. Um voto é uma aliança que você faz consigo mesmo, com o outro. É um contrato mútuo. É algo que parte ali da sua vontade. Um voto parte da sua vontade. Então, quando nós fazemos um voto, nós estamos afirmando, nós estamos fazendo uma aliança, uma negociação. E eu não digo uma negociação com interesse de algo somente, mas uma negociação, muitas das vezes, uma declaração interna do teu coração que você está disposto a sacrificar. Então, Jacó aqui, ele coloca o seu coração em transparência diante do Senhor e faz um voto sobre aquilo que ele espera, sobre aquilo que ele tem depositado como confiança diante do Pai. Então é o registro do primeiro voto nas Escrituras. Quando alguém perguntar para você qual é o primeiro voto nas Escrituras, qual é a primeira declaração de vontade nas Escrituras, você vai ler aqui em Gênesis 28, você vai falar, olha, lembrei, foi o voto de Jacó com Deus. Então aqui está o registro feito por Jacó ao fugir de seu irmão Esaú, e você já conhece bem a história, né? Que Jacó foi aquele que trapaceou. Jacó foi aquele que pegou ali a bênção que Esaú iria receber de seu pai. Quem recebeu foi quem? Jacó, de uma maneira errônea, né? Então, depois de ter roubado essa bênção da primogenitura, e logo após ter sido o sonho com a escada que chegava ao céu, em muitos livros infantis, muitas das vezes tem essa imagem de escada, os anjos ali, né, na escada subindo e descendo, você se remete a lembrar de Jacó. Mas o que eu quero dizer para você é sobre voto mesmo, nós possamos entender qual é a nossa responsabilidade e qual é de fato a importância de um voto. Então, quando Jacó fala aqui com o Senhor sobre esse voto que ele fez com Deus, ele esperava algo através de Deus sobre a vida dele, só que ele foi surpreendido porque o Senhor fez além. O Senhor fez além. E aqui eu quero trazer uma reflexão para mim e para você. Quais são os votos que nós temos feito na caminhada e nós não temos cumprido? Quais são os votos que muitas das vezes nós declaramos através dos nossos lábios e muitas das vezes temos colocado culpa até mesmo em terceiros por ele não ser cumprido por nós? Aqui o texto declara que levou 20 anos para que Deus trouxesse de volta Jacó à sua terra. Um período no qual não apenas atendeu o pedido de Jacó, mas deu muito mais do que ele pediu.
além dos alimentos, das vestes, da família, dos recursos, né? Você vai ver aí toda a trajetória de vida de Jacó, os recursos que o Senhor proporcionou para ele. Então poderia ele sim fazer retribuição e cumprir a parte do voto que fez com o Senhor. Por diversas vezes falamos e declaramos: Senhor, se o Senhor fizer isso pela minha família, se o Senhor fizer aquilo por mim, se nessa fase de vida o Senhor fizer isso por mim, eu vou cumprir o meu voto. Está aqui a minha parte. E aí na hora você se pega por uma emoção e fala: ai, mas eu falei aquela época porque eu estava assim, mas aí quando chegou no momento de eu cumprir, eu não consegui cumprir. Então aprendemos que Deus é que nos dá sonhos, mas nós somos aqueles que vamos realizar se tivermos aliança com Ele, como Jacó esteve. Então o primeiro passo de você fazer um voto com o Senhor é você saber da sua responsabilidade sobre esse voto. É você saber que vai existir um percurso, vai existir uma trajetória de vida, vai existir um caminho, mas você verdadeiramente precisa se sentir responsável por arcar com aquilo que você liberou através dos seus lábios. O significado de votos com Deus na Bíblia está relacionado à busca de uma relação mais profunda com o Senhor. Quando nós fazemos um voto com Deus, nós temos que entender que esse voto, verdadeiramente, ele nos coloca em uma posição de um profundo relacionamento. Você não vai fazer uma aliança em quem você não confie. Se você é um homem ou uma mulher de negócios, você vai entender que num contrato tem que existir confiança. Por mais que exista o contrato, para as palavras não se perder, e aliás, o contrato ele foi instituído porque faltou palavras do homem. Faltou uma palavra. Antigamente existia contrato? Não, porque falava: olha, eu sou homem, o que eu falar eu vou cumprir. E com o passar do tempo, o que foi acontecendo? Foi se perdendo. Então o contrato ele foi instituído para que eu e você não ficássemos mal na história, vamos dizer assim, não ficássemos com perdas. Então o contrato ele está relacionado a esse relacionamento profundo. É sobre algo que você tem se aliançado, ficar algo lá, ficar algo aqui. Então existe um relacionamento para isso ser verbalizado e para isso ser concretizado. Então devemos nos comprometer em buscar a vontade do Senhor. Um voto, ele é sempre buscando a vontade de Deus para as nossas vidas. Pastora, mas como assim buscar a vontade de Deus para as nossas vidas? Porque se não for vontade de Deus, se não estiver alinhado com o princípio de Deus, você acha que você teria condições de ser abençoado? Não. Então Jacó entende que essa é a vontade de Deus para os filhos. Essa é a vontade de Deus para quem serve. Essa é a vontade de Deus para quem está na presença de Deus. É você ser alcançado. Então o voto é simplesmente a declaração que você alcançou essa intimidade e o que o Senhor é com você. Através dos votos de Deus demonstramos a devoção, a gratidão e a confiança. O voto é a demonstração da confiança que você tem em Deus. É o que você coloca diante dele. Você sabe que ele é fiel para cumprir. Entendemos e ouvimos constantemente desse púlpito, porque ele se revela fiel, aquele que é fiel. Como que alguém vai se revelar através de fidelidade se você não é fiel? Se você está em um relacionamento e você constantemente está sendo traído, o que você vai fazer? Caia fora. Não pense que alguém vai mudar. Não pense que aquele ser vai mudar. Você nem aliançado. Tem gente que começa simplesmente a namorar e vê um tumulto, um relacionamento de tumulto. Então, nós demonstramos a confiança no Senhor. E demonstramos confiança com quem estamos fazendo aquele voto. Quero aqui encorajar você a cumprir os votos que você fez com o Senhor. Sabe, ser iniciante em qualquer coisa, de fato é um desafio para mim e para você. Pastora, eu nunca fiz um voto. Então essa manhã eu quero encorajar você a fazer um voto. Eu quero encorajar você a ser assim como Jacó, a fazer um voto com o Senhor e ser surpreendido de uma maneira sobrenaturalmente. Fazer um voto com o Senhor: olha, Senhor, mas se o Senhor fizer isso, fizer aquilo, porque essa é a vontade de Deus, abençoar você. E a vontade de Deus é essa entrega de uma maneira intencional do seu coração para o coração do Senhor. Sabe, tomar a postura de iniciante, nós vamos ser mais esticados. Ser iniciante em algo
é algo que vai mexer com você internamente, fisicamente, emocionalmente. O que eu quero dizer para você é que o propósito não é para você negociar com Deus. Deus faz a vontade dele, que é sempre boa, perfeita e agradável. Assim se fala em Eclesiastes, diz que devemos cumprir os votos que fazemos, assim que devemos ser. Não somos aqueles que são tolos. Eclesiastes 5, de 4 a 6, vai dizer assim, na Almeida, revisada e corrigida: quando Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, pague-o. Melhor é que você não votes do que você votes e não pagues. Se abster de alimentação e focar na vida espiritual é um voto mais do que especial seu e com Deus. Porque quando você lembrar de comer é o momento de você orar. Quando você lembrar de comer é o momento de você se aprofundar na palavra de Deus. Olha, muitas das vezes nós achamos: eu vou morrer, pastora, se eu jejuar. Eu vou tremer, eu vou cair. Eu tenho pressão alta, eu tenho pressão baixa, eu sou assim, eu sou... Nós colocamos tantas resistências para buscar um relacionamento mais profundo com o Senhor. Enquanto você estiver ali naquele relacionamento, não somente você vai se abster de uma alimentação, mas aquele voto vai fazer com que você se aprofunde cada dia mais e conheça um Deus que antes você não conhecia. Nós precisamos entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Assim está escrito lá em Mateus 4. O que eu quero lembrar você é simplesmente que você não vai morrer se abster de alimento, mas você vai se encontrar com um Deus que você nunca viu antes. Você vai ter momentos espetaculares, momentos singulares. Daí o diabo vem e se aproxima com tentativas diferentes, assim como está escrito lá em Mateus 4 também, quando Jesus é tentado. O que ele diz para ele? Ele responde para o diabo: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele está dizendo para você: eu posso te alimentar de uma maneira sobrenatural, que o alimento humano não pode fazer por você. E quando nós vamos vencendo cada fase de vida, nós estamos aptos a conquistar coisas muito maiores. E assim foi com Jacó. Ele foi vencendo cada fase de vida. Ele venceu primeiramente a traição dele, quando ele foi fugido para outra terra, quando ele foi trabalhar para Labão, o seu tio. Ele simplesmente foi tratado em seu orgulho. Ele foi tratado naquilo que era necessário. Assim como ele traiu, ele foi traído também. Porque quando ele chega para Labão e diz: olha, essa quantidade aqui foi eu que conquistei. E Labão o que faz? Pinta até mesmo os animais, para poder mostrar a ele que não pertencia a ele. Uma mentira. Ele viu a traição. Depois ele foi traído também através da vida da esposa. Ele esperava uma esposa e foi dada uma esposa diferente para ele. O que é a dor da traição? O que é a dor da traição? Só quem sabe é quem passa. Só quem sabe é quem passa. Então ele viveu aquele período onde ele traiu seu irmão. Ele roubou algo que pertencia ao irmão dele, porque a bênção era daquele primogênito. E ele passou na frente, ele colocou ali as mãos para receber aquilo que não pertencia a ele. Existia um preço a ser pago, lá na frente ele foi traído. E ele sentiu aquela dor da traição. E a traição, ela vai trazer o quê? Medo. Com que ele se aliançou? Ele fez um voto, ele e a mãe dele ali estava naquela aliança. Ele fez aquela mentira, mostrou ser peludo como ele não era, como um irmão. O pai sem enxergar esse primogênito, que nada. E aí, ele é aquele que foge. Sabe? Quem está se aliançando, fazendo voto com quem não deve fazer, com mentiras, com coisas que não estão no princípio, vai viver uma vida de fugitivo. Você vai viver uma vida de fugitivo se você não entender sobre a sua aliança
com o Senhor. E assim ele demonstra um arrependimento, porque a oração de Jacó, você vai lá ver em Gênesis 28, nós acabamos de ler, mas tem uma parte muito mais longa, você vai ver ele se declarando, né, o coração dele ao Senhor. Olha, se o Senhor fizer isso, o Senhor não vê uma barganha, o Senhor não vê ali no coração dele algo que ele está simplesmente inventando ou tentando ter lucratividade com aquele voto. Não, ele se refez como homem, como mentalidade, como coração. Não é à toa que o nome de Jacó foi desfeito. O nome de Jacó foi ressignificado para Israel, porque ele passou a ser aquele que multiplica. Nós só podemos multiplicar a excelência quando ele chegou no ponto de alguém que verdadeiramente estava com o coração quebrantado em Deus, através de um voto. O Senhor falou o que para ele? Você não se chamará mais Jacó, mas Israel. Toda vez que o Senhor for te abençoar para uma nova estação, o seu nome também será mudado. Então, Mateus 4,4, quando Jesus responde ao demônio, né, que toda palavra que sai da boca de Deus é um alimento para mim e para você, ele está dizendo, você é capaz de passar de fase sem cair nessa tentação. Você é capaz de ser testado em outra estação, porque nós somos testados sim. Cada fase de vida que nós vamos viver, nós somos testados sim. E quando esses testes acontecem, nós somos aprovados, porque temos resiliência, temos o fortalecimento em Deus, porque somos aqueles que quebrantamos o nosso espírito, né? Que nós vamos ver lá em Gálatas 5:22, que diz sobre o fruto do espírito. Algumas traduções diz temperança, outras traduções diz domínio próprio. O que está dizendo para você? Que quando você alimenta o seu espírito, você começa a ter toda essa unção que o fruto do espírito tem. Então nós falamos, olha, eu não consigo me controlar. Eu quero dizer para você que Gálatas 5:22 está sobre a sua vida. Você terá amor, você terá gozo, você terá paz, você terá longanimidade, você terá benignidade, você terá bondade, você terá fé, você terá mansidão e você terá temperança em nome de Jesus. Então, se eu fiz um voto, além de obrigação em cumpri-lo, existe também o benefício desse cumprimento. Tem um porquê de cumprir tudo isso, tem um porquê de acontecer algo quando você se aliancia com o Senhor e quando você cumpre. Um voto é algo muito sério perante Deus. Você precisa ser aquele que sente sim o peso de cumprir. Nós precisamos medir antes de pronunciar, precisamos medir antes de falar. Tudo na nossa vida é assim, e nós não devemos retroceder sobre votos, porque é do agrado de Deus que você o cumpra. Se houver uma mínima possibilidade de não pagar em qualquer restrição eventual, definitivamente é melhor você não fazer voto algum. O voto é algo que vai beneficiar você em todos os sentidos, é algo que vai trabalhar em você internamente, externamente. Você é capaz de ir para a próxima fase, sim. Assim como não cumprimento do voto desagrada ao Senhor. Existe consequência quando nós cumprimos algo e existe consequência quando nós não cumprimos algo. Existe consequência a nós arcarmos, sim. Ele se agrada daqueles que fazem voto e se cumpre, aquele que é fiel. O verso seguinte mostra o perigo e se expõe quem faz um voto e não cumpre. Nós precisamos entender que existe uma colheita e se nós estamos aptos para essa colheita. Quantos aqui estão aptos para boas colheitas? Amém. Quantos aqui estão aptos para colheitas ruins? Ninguém. Nós não fomos feitos para colheitas ruins, mas muitas das vezes estamos colhendo coisas ruins porque estamos fazendo votos com aquilo que não parte do princípio de Deus. Estamos fazendo votos com aquilo que não vem do Senhor. Assim, um cumprimento de toda essa fidelidade vai atrair sim uma colheita de fidelidade sobre a sua vida.
E nós aqui temos pessoas posicionadas, pessoas que estão aliançadas com votos no Senhor, com princípios. Coisas que pertencem a você não passará por despercebido. Você vai entender que não somente você vai colher de votos na presença de Deus, mas a sua geração também vai colher de votos na presença de Deus. Eclesiastes 5:6 diz: não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência ou erro. Por que razão se iria Deus por causa da tua palavra e ao ponto de destruir as obras de tuas mãos? Já viu pessoas que tentam ainda se culpar votos que ela mesma fez e não cumpriu? Pessoas que dizem assim para você: olha, Tiago, se você fizer isso, se nós nos aliançarmos nesse contrato, tem um percentual de 15% para você e tem um percentual de 15% para mim. Quando o contrato é vencido, você diz: cadê os meus 15%? E a pessoa diz: não, então, aquela época eu achei que ia dar tanto e não deu tanto, então eu não vou poder te passar agora. Aqui Eclesiastes 5:6 está dizendo exatamente isso, que nós estamos pronunciando palavras, nós estamos fazendo votos, e o anjo vai pegar essas palavras que você está declarando, e aí quando ele pegar essas palavras que você está declarando, vai ser alguma advertência para a sua vida? Vai ser algum erro? Não, ou vai ser um acerto? Vai ser um acerto, porque nós vamos cumprir tudo aquilo que foi liberado através dos nossos lábios em Deus, amém? Então tem muitas pessoas que fazem isso e muitas das vezes são movidas por sentimentos que não vêm de Deus e começam a fazer votos que não fazem parte daquilo que o Senhor projetou para a vida dela, e nem mesmo ela consegue cumprir. Se você deu uma palavra ao Senhor, cumpre o seu voto sem demora, para que você tenha benefício. O salmista lá no Salmo 50:14, ele diz: oferecei a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Salmo 50, versículo 14. No hebraico aqui, essa palavra sobre voto, ela quer dizer neder, e ligada pela mesma raiz da palavra nadim, que significa raro, incomum. Uma pessoa que faz voto com Deus, seja ele qual for, torna-se alguém raro, distinto para com Ele. Ei, você é diferente para o Senhor quando você declara os seus votos, quando você faz aquilo e você cumpre. Existe uma raridade em você por isso. Por quê? Porque não são todos que cumprem. Que não são todos que estão aliançados de uma maneira muito clara com o Senhor. Por outro lado, é tão importante para Deus que normalmente Ele nos atende. E ainda que demore, assim por todas as Escrituras, você vai ver votos com o Senhor. E verdadeiramente as pessoas sendo surpreendidas por tudo aquilo que elas têm depositado na presença de Deus. Esses votos, de fato, podem nos cobrar desafios grandes. São sacrifícios, muitas das vezes sacrifícios de ofertas, de obediência ou comprometimento com Deus em gratidão por algo. Mas nós precisamos verdadeiramente levar os nossos pensamentos aos votos que nós fizemos com Deus e cumpri-los urgentemente. Queremos coisas urgentes, mas não queremos desfrutar de sacrifícios urgentes. Demoramos a acordar sobre aquilo que o Senhor tem estabelecido para nós e para as nossas famílias. Demoramos a acordar em tantas coisas. Fazemos votos com os nossos cônjuges, fazemos votos com os nossos amigos, fazemos votos com a casa do Senhor, fazemos votos quando nos disponibilizamos em servir em algo e servimos muitas das vezes de qualquer jeito. Hoje é um dia que o Senhor está te lembrando, encorajando você a cumprir aquilo que você se comprometeu, aquilo que saiu dos seus lábios. O voto no Velho Testamento, você vai ver aqui, que era algo tão sério diante dos olhos dele, porque a palavra é algo muito séria, mas muitas das vezes diante dos olhos de algumas pessoas é algo que você pode simplesmente abrir mão a qualquer momento, simplesmente algo que não vai ter peso. E eu quero dizer para você que um voto, ele pode sim trazer bênçãos sem medidas, mas ele pode sim também trazer maldições. Se você lembrar lá em Jonas, se eu não me engano, Jonas 2, você vai relembrar lá no livro de Jonas, quando Jonas foi engolido pelo peixe grande, tem um versículo que ele vai dizer assim: Senhor, aquilo que eu prometi,
eu vou cumprir. Se eu fiz algum voto, né, e não cumprir, eu vou cumprir rapidamente, porque eu sei dos malefícios. Eu fui na profundeza e o Senhor me tirou. Eu estive preso, e quando ele começa a se declarar, e ele começa a trazer à tona que tudo aquilo que ele está se aliançando com o Senhor, se o Senhor fazer com que ele volte, né, a vida, a terra, ele irá cumprir, ele é vomitado. É quando o peixe abre mão de Jonas. É quando ele se declara profundamente, de uma maneira que ele coloca o seu coração ali disposto diante desse voto. E ele vê o agir de Deus de uma forma sobrenatural. Votos sinceros na presença do Senhor e votos cumpridos, você tem a experiência com a fidelidade de Deus sobre a sua vida. Amém? Então, lá em 1 Samuel, no versículo 1 e 11, você vai ver o voto de Ana com o Senhor. O Senhor estava ali, diante, né, naquele templo, e ela começa a orar, ela começa a declarar ali a Deus o que ela precisa para aquele momento, para que aquele choro dela fosse cessado. Ela clamava ao Senhor por um filho. E ela começa a declarar: olha, Senhor, se o Senhor me der. Olha, Senhor, se o Senhor fizer. E quando chega o sacerdote, pergunta se ela está embriagada. Ela poderia ficar chateada, ela poderia sair dali batendo o pé. E ela falou: olha, eu não coloco bebida forte na minha boca. Eu estou aqui diante do Senhor com gemidos, para que Ele escute a minha oração. E aí ela é abençoada pelo sacerdote. E ele fala: olha, seja abençoada, vai. E ela entende que algo mudou naquele momento, porque a palavra diz que ela chega na casa dela, ela come, no caminho ela come, né? Ou seja, ela estava em um momento ali de um voto. E ela começa a fazer um voto com o Senhor, que se esse filho nascer, ela vai consagrar ele ao Senhor todos os dias da vida dele. E não vai passar navalha sobre os seus cabelos, e não vai passar navalha sobre as suas barbas. Ela está fazendo votos com o Senhor, e ela está fazendo declarações. E quando ela tem Samuel, o que ela diz? Quando ele desmamar, eu vou colocar ele na presença de Deus, e ele vai estar ali diante do Senhor, até os últimos dias da vida dele, para todo sempre. E o seu marido, Eucana, o que diz para ela? Seja como você quiser. Porque nós entendemos que voto é sobre aquela pessoa e Deus. É sobre aquele relacionamento, aquela aliança que aquela pessoa está fazendo e Deus. Existe algo especial em voto. Hoje eu quero perguntar para você: qual é o voto que você precisa se aliançar com o Senhor? Que voto talvez que você fez e você verdadeiramente não cumpriu? Hoje é o dia de você cumprir. Hoje é o dia de você desligar isso espiritualmente. Talvez você tenha passado por algum momento de aflição e você fez um voto com o Senhor e não cumpriu, porque aquele momento de aflição você falou coisas sentimentais, e quando você se pegou naquele momento, você disse: olha, eu não vou dar conta de cumprir isso. Vamos liberar isso do mundo espiritual. Vamos desligar isso do mundo espiritual. Vamos dizer que isso não mais pode ir com você. Vamos dizer que isso não faz parte mais de você, da sua vida, da sua caminhada. Isso pode estar atrasando você em algo. Eu quero dizer que não existirá na sua vida, na sua geração, votos que não são cumpridos, porque você é uma pessoa aliançada com o Senhor. Você é uma pessoa que entende dos princípios. Você é uma pessoa que tem sim esse pensamento que o voto é algo sobrenatural, é algo sério, é algo que fez você e Deus. Então hoje o Senhor está alcançando você na sua totalidade. Ele está dizendo sim que você é aquele que faz infinitamente mais quando é para cumprir um voto que você fez na presença dEle. O Senhor hoje está dizendo para você: filho, você é capaz de cumprir esse voto? Você é capaz de fazer tudo isso? E depois que Jacó cumpriu tudo aquilo que tudo que o Senhor cumpriu, aquilo que ele pediu para o Senhor, ele falou: olha, Senhor, se o Senhor fizer, me dá bênçãos, se o Senhor me der família, se o Senhor me der filhos, se o Senhor me der geração, eu vou levantar esse altar ao Senhor. Aonde ele sonhou, aonde aquela pedra estava, aonde ele encostou aquela cabeça dele na pedra, onde ele teve o sonho, e ele voltou lá e construiu um altar para o Senhor.
Quando o Senhor nos dá riquezas, quando o Senhor nos dá bênçãos sem medidas, nós precisamos sim fazer votos com o Senhor. Nós precisamos sim entender que nós estamos fazendo esse voto por uma demonstração de devoção e cumprimento com Deus daquilo que nós declaramos, por obediência, por entender que Ele é a verdadeira fonte. Quando nós abrimos mão desses votos que nós estamos fazendo com Deus, nós não estamos reconhecendo Ele como aquele supridor, como aquela fonte inesgotável que Ele é. Então Jacó fez esse voto com o Senhor, e ele disse que daria dízimos de tudo aquilo que ele tinha recebido do Senhor, e assim ele fez. E foi quando o nome dele foi ressignificado, foi mudado, porque o significado de Jacó é trapaceiro, e o significado de Israel é abençoado, é um multiplicador, é aquele que faz infinitamente mais, é aquele que deixa algo sobrenatural para a sua geração. E ali ele teve muitos filhos, ele teve ali bênçãos sem medidas, todos os servos deles puderam ver a grandeza dele diante de Deus, daquele que ele servia. E quando o Senhor te abençoa e o Senhor alcança a sua casa e tudo aquilo que você tem colocado na presença de Deus, não é somente para você, mas é para todos aqueles que estão ao seu redor, para que saibam e entendam que a mão do Senhor fez isso. Eu quero aqui declarar para você que lá em Jonas 2, no versículo 1, eu vou ler com você, para você, e eu vou ler o coração de Jonas, quando no momento de sufoco, de desespero, ele começa a declarar qual é o voto que ele faria com o Senhor. Talvez você esteja em algum momento de desespero, ou não, você esteja em algum momento apenas de gratidão, apenas de devoção a Deus. Mas fecha os seus olhos e deixa eu fazer essa leitura, para que você memorize e saiba que Deus é fiel para te tirar de qualquer aflição, de qualquer angústia. Eu quero encorajar você a iniciar um voto hoje, a fazer essa oração, talvez como Jonas fez, ou declarar algo que já está no seu coração e na sua mente. Eu não quero te atrapalhar nisso, mas eu gostaria de enfatizar e levar você até esses pensamentos de que o Senhor é a verdadeira fonte. E não somente pensar, mas ser intencional e ter essa experiência com o Pai, essa experiência com Deus. E orou Jonas ao Senhor: se Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me deu e respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e as correntes das águas me cercou. Todas as tuas ondas e tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançando estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes, e a terra me encerrou para sempre com os teus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição. O Senhor meu Deus, quando desfalecia em minha alma, lembrai-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra seca. Talvez você seja o Jonas. Talvez você precise se realiançar com o Senhor. Você precisa renovar a sua aliança e dizer: Pai, eu estou aqui diante de Ti, porque aquilo que eu votei eu irei cumprir.
aquilo que eu declarei, eu irei fazer. Não passará de mim, Pai eterno, o meu compromisso contigo, a minha aliança contigo. Aquilo que eu disse ao Senhor como declarações, através de palavras, é o que está no meu coração. Eu quero aqui colocar diante de ti como Jacó colocou, como aquele sonho declarava, sim, a caminhada de Jacó, a passagem de Jacó por aquele lugar. Declarava, Senhor, os desafios, declarava talvez a subida na sua vida de uma escada. E aqui eu estou falando para você, talvez você tenha sonhado também com escadas. Eu quero dizer que o Senhor está te levando em lugares muito mais altos, muito mais profundos, lugares que você não vai retroceder, mas que você vai avançar. Mas não esqueça dos votos que você fez ao Senhor, não esqueça daquilo que você se comprometeu em fazer, porque o Senhor é fiel e Ele espera sim a sua fidelidade, filho. Ele espera sim a sua fidelidade, filha. Ei, como Jacó, cumpra aquilo que foi prometido, porque você vai passar de fase. Você vai ver que você não nasceu para calamidade, ou passar só por momentos de tristeza. Não, as tristezas vão vir, mas você vai estar apto a passar por todas elas, forte. Você vai estar apto a vencê-las e dizer: olha, o Senhor fez a minha vida. Todos aqueles que estão ao seu redor, todas as suas conquistas vão se dobrar diante do Senhor, porque não tem voto, não tem aliança que você faça com o Senhor e que não seja aquela aliança que vai beneficiá-lo. Ei, o Senhor tem algo esplêndido para você, e talvez o mundo tenha colocado escadas e que você só se sinta cansado. Não, você está subindo, porque você é capaz de passar por essa fase e dizer: eu vou conseguir. Hoje é mais um degrau e eu vou chegar assim no pico. Eu vou chegar assim aonde eu preciso chegar, porque mal nenhum vai me derrotar, mal nenhum vai me parar, porque eu estou com aquele que pode todas as coisas. E diga assim como Jacó disse ao anjo: eu só vou te largar quando você me abençoar. Eu só vou te largar quando você disser: olha, a bênção é contigo. Às vezes você esteja se sentindo machucado, lutando, relutando, mas o Senhor está falando para você: olha, não acabou. Não é uma luta para sua morte, mas é uma luta para te dar vida e vida em abundância. É uma luta que vai fortalecer você e lembrar você que o meu voto não ficará sem colheita, que o voto que você fez comigo eu cumprirei e você também irá cumprir, porque você é um filho maduro, um filho que entende que não é simplesmente palavras ao vento. O anjo está passando e está recolhendo as suas palavras. Ele está dizendo: eu estou ligando com você na terra tudo aquilo que pertence a você, e não ficará para trás a sua colheita. A sua colheita hoje está sendo colocada em suas mãos. Enquanto eu preparava essa palavra, eu via nitidamente o Senhor colocando colheitas em suas mãos. Muitas das vezes eu tenho me preocupado com pessoas que precisariam estar aqui ouvindo essa palavra. Eu tenho me preocupado com pessoas que se propõem fazer algo diante do Senhor e não fazem tudo de qualquer jeito. Mas o Senhor está dizendo para você: olha, filho, eu estou renovando a sua mente, o seu coração. Talvez você se sinta cansado, esteja sendo enganado, como Jacó foi enganado por Labão. Mas eu quero dizer que aquilo que é teu, ninguém toca. Aquilo que você conquistou, ninguém vai tocar. Aquilo que pertence a você não ficará para o inimigo. Aquilo que pertence a você é para você. Você tem colheita dos seus votos. Você tem colheita da sua prontidão. Você tem colheita da sua aliança. Você tem colheita de tudo aquilo que você declarou diante de Deus que faria. Você vai colher ainda nessa estação os frutos de grandezas ao teu respeito. Nada ficará para trás. Nada ficará para trás. O Senhor está sarando corações. O Senhor está tirando angústias.
O Senhor está tirando ansiedade, tristezas. Eu vejo pessoas aqui sendo libertas, pessoas que estavam amarradas, porque tem lembrado de coisas que não cumpriu. Ei, o Senhor está te liberando. O Senhor está falando: filho, declare aquilo que você disse e não cumpriu. Declare, porque hoje eu estou desligando. Hoje eu estou fazendo algo poderoso. Aquilo que você se aliançou e não cumpriu de uma forma erroneamente, eu estou dizendo, eu estou te restabelecendo o seu entendimento quanto a isso. Hoje eu estou alcançando você e a sua casa. Estou dizendo que nada ficará para trás, que o teu voto valerá a pena. Eu estou tocando os corações dos homens, eu estou tocando os corações das mulheres, eu estou tocando os corações das crianças. Eu estou dizendo que aquele clã tem algo a ensinar para você. Eu estou dizendo que tem aqueles que estão com o coração aberto para receber. Ei, você receba de toda a fonte da vida, receba de todo o pão da vida, receba de todo o alimento espiritual, receba de tudo aquilo que tem faltado em você, que tem deixado de fazer com que você tenha vigor, você tenha esperança. O Senhor é contigo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas você não será atingido. Eu sou o Deus de Israel. Eu sou aquele que faz na sua casa e em tudo que você tem se aliançado, em tudo que você tem colocado diante de mim, em tudo que você tem colocado diante da minha presença. Eu sou contigo. Feche seus olhos por um instante. Engrandeça o nome de